Louvado seja Deus, amém? Amém. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos unidos e reunidos Glória a Deus. para ouvirmos tudo quanto por Deus é mandado. Eita Deus. Aqui é o Espírito Santo de Deus que tem liberdade. Amém. Todas as palavras vêm do céu para mim e para a tua vida. Nós estamos aqui na dependência do Espírito Santo para aprendermos, para se alimentarmos, para crescermos na presença do Senhor, na presença do Todo-Poderoso, para sermos pessoas melhores. É a palavra de Deus que nos alimenta diariamente, espiritualmente, amém? Glória a Deus. Amém. Deus colocou no meu coração uma palavra, e olha, essa palavra é muito forte, muito intensa, e eu peço a Deus graça que eu consiga levar o que o Espírito Santo nos revela, amém? Aleluia. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Salmos, Provérbios. Louvado seja Deus, amém? Amém. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. O tema da leitura: exortação a adquirir a sabedoria e a apartar-se do caminho dos ímpios. Eita Deus. Louvado seja Deus. Que a graça do Senhor possa te alcançar essa noite. Aleluia. A todos quanto puderem acompanhar a leitura, aos que estão presentes, aos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, em nome de Jesus, o faça. Glória a Deus. Deus só tem a lhe acrescentar pelo poder da palavra, amém? Versículo 1 diz a palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estáis atentos para conheceres a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças e nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardarás. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sim, a sabedoria, sim, com tudo que possível, o que possuis, adquire o conhecimento. Exaltai-a, e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras diretas te fiz andar. E por elas andando não te embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres nas veredas dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos maus. Evita-os, não passe por eles, desvia-te deles e passa pelo largo. Pois não dormes se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizeres tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem naquilo que tropeçam. Filho meu, atenta às minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desvia de ti as tortuosidades da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos
olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Até o versículo 27. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos aqui um texto expressado por um dos homens mais sábios, Salomão, filho de Davi. A Bíblia nos ensina em 1 Reis quem era Salomão. A Bíblia nos ensina Salomão, entre todos os 66 livros da Bíblia, ele escreveu o livro de Eclesiastes, de Provérbios e de Cantares, e alguns salmos também, como o Salmo 127, por exemplo, foi ele quem escreveu. A sabedoria de Salomão é uma coisa tão espetacular, tão grandiosa, tão poderosa, porque Deus é quem a deu diretamente, exclusivamente, unicamente. Ele expressa que nunca houve e nunca haverá um homem como Salomão em sua sabedoria. Salomão tenta nos dar auxílios e conselhos sobre sabedoria. Auxílios e conselhos sobre experiências pessoais que ele tinha. Auxílios e conselhos pelo que o Espírito Santo o conduzia, o dirigia. O versículo 1 nos expressa: ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conheceres a prudência. Hoje é a coisa mais difícil do mundo um filho está dando atenção para os pais, a ponto de obediência, a ponto de negar os seus prazeres, os seus pensamentos, as suas razões, os seus desejos, e falar assim: não, meu pai tem razão, eu vou obedecer ele, eu não vou fazer isso. Está extremamente difícil, está extremamente complicado. Você olha, filho, aceita a correção e aprenda o que é prudência. O que é um homem prudente? O homem prudente é um homem sensato, é aquele homem que pensa antes de falar, aquele homem que pensa antes de agir. É que tudo o que ele é expresso pelo que ele faz em obras. Um homem prudente, ele é bem visto. O homem prudente, a sensatez dele nos traz segurança. Mas o homem só consegue ser alguma coisa quando ele tem um bom berço, uma boa criação, bons pais. E Salomão teve bons pais. Amém? Pois, olha o versículo 2: pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Louvado seja Deus. O versículo 2 nos explica que ele tinha boa lei, boa palavra, boa conduta, porque ele tinha a origem de Davi. Tinha a origem de Davi. Ele tinha uma origem de um homem que era segundo o coração de Deus. O que Davi lhe falava, ele prestava atenção. Sabe por quê? Davi teve outros filhos, mas Deus colocou o reinado de Jerusalém nas mãos de Salomão, porque justamente foi através do amor e da dedicação de mãe e de pai, de Davi e Betseba, e através de toda a atenção desprendida de Salomão. Era diferente dos outros irmãos. Ele queria imitar o pai. O pai era o espelho de vida dele. O que ele aprendia da mãe, ele honrava, e o que o pai fazia, ele queria imitar. Hoje, as famílias muitas das vezes estão destruídas, porque a culpa não é total e completamente dos filhos, porque às vezes eles aprenderam do testemunho da mãe e do pai. Qual é o teu testemunho? Olha só, o versículo 3 diz aqui, ó: porque eu era filho de meu pai. Ele era filho de um homem honrado por Deus. E ele era filho único e tenro aos olhos da mãe. A mãe, no mínimo, tratava ele com amor supremo. E coisa boa é você ter a honra de pai e de mãe. Você só consegue ser honrado por pai e mãe quando você é um bom filho. É a mesma coisa para com Deus. Jesus disse assim: aquele que me ama, obedece, guarda as minhas palavras, pratica as minhas palavras, como um bom
pai, o prazer do pai para com o filho é que o filho obedeça às suas palavras. Um filho desobediente não traz alegria a ninguém. Um filho desobediente não agrada o coração de ninguém. Um filho desobediente não traz orgulho para o pai, para a mãe. Não traz. E ele estava explicando, eu ouvia o meu pai. Eu tinha boa palavra. E o que o meu pai me ensinava era visto e guardado. Ao versículo 4, ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Aleluia. Se nós pegarmos o Salmo 119, versículo 11, Salmo 119, versículo 11, vamos ler, em nome de Jesus. 119, versículo 11 diz assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Olha só a origem do que Davi lhe mostrava como exemplo de vida. Está falando para o teu filho, guarda os meus mandamentos e vive. Salomão atentava às palavras, e o resumo de não guardar os mandamentos é morte. Porque quando você não vive na boa conduta do que o teu pai te ensina, pode ter certeza, quando o pai não dá boa conduta, o mundo quer dar a conduta dele. Quando o pai não dá atenção para o filho, o traficante na esquina quer dar atenção para o filho. Quando a mãe não ensina o que é educação, o que é correto, o que é digno dentro do lar, ela não vai aprender na escola. Ela vai aprender o que é errado no conselho das más amigas. Davi falava, guarda as minhas palavras, retenha os meus mandamentos no teu coração e vive. Porque se você não fizer isso, o resumo é morte. Espiritualmente falando, o homem que não guarda os mandamentos do Senhor se embaraça com o pecado. E o salário do pecado, diz a palavra de Deus, que é a morte. Por isso que está falando, aquele que guarda as palavras do Senhor tem a perspectiva de vida. E quando ele fala aí, vive, não é só materialmente falando, humanamente falando, é espiritualmente falando. Vive o que Cristo tem reservado para você, vive o que Deus tem projetado para você, vive os sonhos que Deus tem feito na tua vida. Porque Ele depositou, Davi depositou em Salomão tudo que ele tinha, tudo que ele esperava, tudo que ele sonhava. É a mesma coisa Deus para com a minha vida e com a tua vida. Ou você acha que Deus não tem projeto para a vida da irmã? Ou você acha que Deus não tem projeto para a vida do irmão? Nós não podemos passar a conduta das nossas vidas vivendo conforme os desejos e os pensamentos do nosso coração, porque nós se frustraremos, se enganaremos em si quando procuramos sabedoria pessoal em nós, a razão em nós. Pode ter certeza, se não tiver uma boa conduta com os pés firmados na rocha da palavra, a pessoa se afunda na areia. A pessoa se desvia. Está falando aqui, ó, retenha as minhas palavras, guarda o que eu estou te falando para que você tenha uma vida boa. Aleluia. Lembra lá do Êxodo, capítulo 20, dos mandamentos? Lembra de Êxodo, capítulo 20, dos mandamentos? Está falando lá, se não me engano, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem e para que tudo vá bem. Glória a Deus. É bíblico. Aleluia. É bíblico. Quando você quer ter uma boa família, uma boa conduta, um bom futuro, uma boa perspectiva, quando você quer ver os projetos, os sonhos de Deus se realizando, quando você quer ser feliz, ter paz, quando você quer ter prosperidade espiritual, material, familiar, sentimental, financeira, quando Deus tem projetos, é porque Ele te dá um presente. Guarda as palavras no coração, pratique as suas palavras, viva as suas palavras. Amém, Jesus. Obrigado. Versículo 5 em diante diz assim, ó, adquire a sabedoria e a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sim, a sabedoria. Sim, com tudo que é possível, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraça, e ela te honrará. Olha só, Davi falando para Salomão: guarda a sabedoria, adquire conhecimento, abraça ela como fosse a coisa mais preciosa da tua vida. Procura adquirir todo tipo de conhecimento que você puder, toda a inteligência que você puder.
Porque quando você começar a honrar os seus estudos, começar a honrar o teu conhecimento, começar a honrar a sabedoria que Deus te deu, pode ter certeza que Ele vai te honrar. Aleluia. Que é um exemplo do que Salomão passou. Salomão, quando assumiu o reinado, quando ele orou e falou para Deus, que Deus falou com ele: pede o que tu queres. O que você responderia para Deus se Deus hoje aparecesse para você e falasse: pede qualquer coisa que hoje eu vou te conceder? Glória a Deus. Salomão tinha assumido o reinado, era novo, imaturo, inexperiente. Ele viu um povo que a Bíblia nos ensina em 1 Reis 3, ele falou que ele não conseguia nem contar e nem numerar a multidão do povo de Israel. Ele não conseguia, ele estava com medo. Ele via Davi julgando as coisas, julgando os processos, julgando com justiça as situações do povo, e ele admirava. Ele tinha o pai como um super-herói, ele tinha o pai como um grande exemplo. Tenha Cristo Jesus como teu super-herói, tenha Cristo Jesus como teu exemplo de vida. Ele sim nos dá exemplo de vitória em qualquer departamento da nossa vida. E quando Deus fala com ele: pede o que tu queres, ele falou: Senhor, me dê sabedoria para substituir o meu pai na altura. Me dê sabedoria para que eu consiga julgar esse povo com justiça. Me dê sabedoria para que eu não pegue, não erre. Eu não quero falhar sendo injusto com cada caso. Deus fiel. A Bíblia nos ensina que Deus ouviu as palavras. Entenda, as suas orações são ouvidas. O diabo pode lançar na tua cabeça tudo quanto é tipo de embaraço, tudo quanto é tipo de dardo, mas a Bíblia nos ensina que o escudo da fé que já nos foi dado apaga os dardos inflamados do diabo. Aleluia, meu Deus. Está falando aqui, ó, honra a sabedoria, exalta a sabedoria. Deus te deu, pratique. Sabe o que aconteceu? 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10, a Bíblia fala que Salomão foi testado. A fama de Salomão, do teu conhecimento, das suas obras, do seu reinado, da tua casa, das tuas ações, já tinha espalhado pelo mundo. Veio uma rainha de outra nação, de outra terra, veio uma rainha de outro território, chamada Rainha de Sabá. Ela chegou com uma caravana imensa, extremamente rica, poderosa, para testar Salomão. Para testar o que? A sabedoria e o conhecimento de Salomão. Você se encaixa numa mulher sábia? Você se encaixa num homem sábio? Porque a Bíblia nos ensina que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Por que muitos lares estão destruídos? Porque a tola com as suas próprias mãos destrói. Existe diferença de uma pessoa sábia e existe pessoa diferente de uma pessoa insensata, imprudente, errônea. Aquela mulher chegou no reinado: eu ouvi falar de você, da tua sabedoria, dos teus feitos, dos teus servos, da sua casa, de tudo que você administra. Eu vim aqui para te conhecer. Trouxe um monte de coisas e presentes, mas ela só queria atuar se ele passasse em todo tipo de pegadinha que ela mandou. Um monte de enigmas que ela lançou. Ela lançou tanto enigma, aquela mulher era tão grande, tão poderosa, tão sábia, e ela sentou e lançou muitos enigmas. A Bíblia diz que Salomão desvendou todos, sem problema nenhum. Não houve nenhum tipo de preocupação de desvendar, nenhum lhe trouxe preocupação. Ela olhou para ele e disse: verdadeiramente, o que me contaram não é nem a metade. Quer saber de uma coisa? Quero você como meu amigo, quero você como meu aliado. É Deus quem tira dos grandes para honrar os pequenos. Salomão não tinha todo o perfil de riqueza, Salomão não tinha toda a glória que Deus tinha prometido ainda. Ele era um homem que estava crescente. Você quer um exemplo? O reinado de Salomão, depois disso, se tornou tão grande que ele adquiria em torno de mais de 23 toneladas e meia de ouro por ano, só de impostos. Meu Deus. Foi o reino mais próspero, foi o reino mais rico, porque Deus quis honrar, e Deus quer honrar com a sabedoria. Como você se impõe, como você se porta no meio da dificuldade, da aflição? Com sabedoria ou com insensatez? Aleluia, Deus. Diz que aquela mulher, quando ela conheceu Salomão, ele abriu o reino e mostrou o que era a glória de Deus. Ele não mostrou para si, ele não puxou a glória para si, mas ele expressou: sou o que sou porque dependo de Deus. Glória a Deus. Obrigado. Ela deixou de presente uma quantidade de iguarias, que diz que nunca Jerusalém recebeu uma carga tão enorme de iguarias.
Ela deu para ele de presente 4 toneladas e 200 quilos de ouro. Imagina receber um presente de 4 toneladas de ouro. Ela honrou ele com madeiras, com cedros, com todo tipo de benfeitorias. Ele deu um presente de honra a ela também. Sabe o que aconteceu? A sabedoria que ele pediu para Deus exaltou ele no momento dos conflitos. Aleluia. Quando você tem os pés firmados na palavra de Deus e os pratica, não é decorar. Porque tem muita gente que está achando que sabedoria é decorar versículo na Bíblia, e não é isso. Se sabedoria fosse decorar a palavra de Deus, os sacerdotes, os escribas da época, os doutores da lei da época de Jesus, todos estavam sábios, todos estavam salvos, todos estavam justificados. E não foi isso que Jesus mostrou. Glória a Deus. Porque eles tinham na mente todo tipo de palavras decoradas, mas tinham no coração todo tipo de perversidade, inveja e crueldade. Meu Deus. O que Cristo está mostrando nessa noite para mim e para a tua vida é para que nós possamos honrar a sabedoria que Deus nos deu. A única sabedoria que Deus nos deu nos dias atuais é a presença do Espírito Santo ao se dedicarmos em viver essa palavra. Em viver essa palavra. Glória a Deus. E quando nós começamos a colocar em prática o que diz essa palavra, olha só, ele começa a te honrar e te coroar. Que é um exemplo da maior promessa de Deus na sua vida. A maior promessa que Deus fez na sua vida está no versículo 9. Provérbios capítulo 4, versículo 9. A maior promessa, olha só. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa te entregará. Aleluia. Uma coroa de glória. Entenda, a Bíblia nos ensina lá em Efésios que a salvação ela só vem por intermédio da graça. E o que está dizendo aqui? Que você vai receber um diadema ou um marquinho, né, de graça. Aleluia. Do favor de Deus. Minha esposa está com marquinho aí? Tá, ô glória. Diaconisa Teresa está com marquinho aí? Mas ela não está com marquinho não, mas vai receber um marquinho de glória aí, da graça do Senhor. Aleluia. A graça é que conduz o homem à salvação espiritualmente. Deus, ele deposita com todo prazer um diadema de graça sobre a vida dos fiéis, sobre a vida daqueles que vivem através da sabedoria, do conhecimento, da inteligência, honrando o que diz a palavra. Aleluia. E aí, no final, ele especifica assim, a parte do versículo: e uma coroa de glória te entregará. Você pode ver que é no sentido futuro, tempo futuro, ele te entregará. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina que há o que vencer. Lembra lá das cartas do Apocalipse? Há o que vencer. Deus tem coroa para nos dar. Glória a Deus. É por isso que ele nos ensina a vivermos a sabedoria. É por isso que ele nos ensina a vivermos a prudência. É por isso que ele nos ensina a vivermos a sobriedade, a vigilância. Ouve, o versículo 10. Ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os seus anos de vida. Olha aí. Eita Deus. Se nós vemos nos dias atuais, a vida da mocidade nos dias atuais, a grande maioria está se envolvendo com tanto tipo de pecado, porque já não honra pai e mãe, que a maioria não está chegando aos 30 anos. O que Deus determinou foi 120 anos. Quando uma pessoa chega aos 100 anos, a gente fala: meu Deus, isso é uma glória, uma graça. Mas a estimativa de vida do homem, pela multiplicação dos pecados, estão ficando cada vez mais curtas. Meu Deus. Está falando que honra o teu pai, honra a tua mãe, obedece eles, tenha prazer nas palavras dele, imita eles. Quando você tem um pai e uma mãe que está na presença do Senhor, quando você tem um pai e uma mãe que ora, tem uma boa conduta, bom relacionamento, que tem uma vida no altar, você pode ter certeza que o que você faz, o seu filho adquire. Mas se você tiver uma vida de brutalidade, de briga, de xinga, de contenda, de ira, de revolta, de inveja, de traição, de todo tipo de erros, automaticamente os filhos são iguais. É verdade, meu Pai. Você às vezes enxerga
que o marido está agredindo fisicamente, batendo fisicamente na esposa, você pode ter certeza que o pai dele batia na mãe dele. Mas se você tiver um filho que ora, que tem a vida no altar, que sabe ver a vida com santidade, você pode ter certeza que os pais tinham uma boa conduta na presença do Senhor. Está aí a diferença da família sábia. Está aí a diferença de um homem sábio, de uma mulher sábia. É por isso que Deus está te falando. Seja uma pessoa que honre o que Deus te deu em sabedoria. Em nome de Jesus. Chama ele para participar aqui. As portas estão abertas, meu amado. Vem cá em nome de Jesus, venha participar. Versículo 11. Versículo 11. Louvado seja Deus, seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus, pode ficar à vontade. Seja muito bem-vindo. Amém. Versículo 11. Para a glória de Deus. Amém. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. 1 Reis capítulo 3, versículo 3, mostrou que Davi mostrou o caminho correto, mas a principal conduta, se você pegar lá 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, vamos botar lá, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó. E Salomão amava ao Senhor. A primeira conduta era que o filho amava a Deus. Aleluia. Amava os preceitos, amava as leis. E Salomão amava ao Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai. Glória a Deus. Entenda que primeiro vem o amor que você tem para com Deus, e depois vem o que o teu pai te ensina de correto para que você pratique. Aleluia. O homem que tem uma vida de oração, o homem que tem uma vida na presença do Senhor, o homem que não tem a concupiscência pesada pelos seus erros, ele se expõe na presença do Senhor e ele é o exemplo da tua família, ele é o exemplo dos filhos. Salomão aqui teve um pai que foi um exemplo, teve um pai que mostrou uma boa conduta aprovada perante Deus. Ele falou assim: eu te ensinei os caminhos corretos, eu te fiz andar. E entenda, olha só um detalhe do versículo: eu te ensinei pelos caminhos diretos e te fiz andar neles. Eu que te fiz andar. Não é a criança que tem a escolha: vou ou não vou, quero ou não quero, faço ou não faço. Quando o homem, ele é o cabeça da família, é o sacerdote da família, que ele dá um bom exemplo, o filho, querendo ou não, ele acaba se submetendo, porque existe uma unção dada por Deus na vida do homem de autoridade, que mostra o caminho certo. Você vai andar no que é o caminho certo. Olha só: porque por elas andando não se embaraçarão os teus pés, e se correres não tropeçarão. Deus, ele abre caminhos. Às vezes nós não entendemos que às vezes temos pressas. Deus é fiel para honrar. Nós temos pressa em alguma coisa, mas quando o homem tem a conduta guiada por Deus, ele não se embaraça. Olha só, o versículo 13: pega a correção e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Sabe o que eu penso nessa forma? Existem dois conceitos: a correção de Deus, a disciplina de Deus, a conduta de Deus, os estatutos de Deus, e também o arrependimento pelas suas más obras. Se você pega a correção de Deus e vive aquilo vai pesar sim 1 grama. De cada 1 quilo lhe pesa 1 grama. Você aceitar a correção de Deus. Mas o arrependimento por não obedecer, de 1 quilo lhe pesa 1 tonelada. É por isso que quando o homem peca e ele entra no coração dele arrependimento, o fardo dele se torna tão pesado que ele não tem mais forças para entrar na igreja. Aleluia. Aceita sim a correção, a disciplina, a conduta de Deus, e abandona o pecado em nome de Jesus. Porque o pecado te conduz a uma vida de jugo pesado. O acúmulo de erros nas suas costas faz você viver uma vida cansada, esmiuçada, destruída, dilacerada. É o papel do diabo. É o papel do diabo. Veio matar, roubar e destruir, e ele não vai perdoar. Ele não é compassivo, misericordioso, ele não te entende. Ele está a fim de te arrumar uma brecha e vai te afundar. Por isso que Deus está falando aqui, ó:
aceita, pega, abraça, vive a minha correção, vive a minha disciplina, porque Deus, Ele repreende e castiga quem Ele ama. E observa um detalhe, sempre tem uma repreensão. Deus não entra castigando, porque Ele conhece o filho, Ele entende o coração do filho, Ele entende os pensamentos do filho, Ele dá oportunidade para os filhos. Quantas oportunidades Deus já te deu? Quantas oportunidades o Espírito Santo abriu para você? Quantas portas Deus abriu para você? Quantas vezes Deus falou com você? É a partir de hoje. E Deus, muitas das vezes, usando de misericórdia, nós ignoramos. O arrependimento às vezes te pesa uma tonelada, você não mais tem forças. Deus está falando essa noite: arrependa-te, muda a tua conduta, aceite a doutrina, a repreensão, aceite os estatutos de Deus, a vontade de Deus. Aleluia, meu Deus. Olha só como é forte do versículo 14 em diante: não entres na vereda dos ímpios, no caminho dos ímpios, não anda junto com os pecadores. Não anda no caminho dos ímpios, nem ande pelos caminhos maus. São dois caminhos: o caminho dos ímpios e os caminhos maus. Os caminhos dos ímpios é aquele que nós convivemos, é aquele que se diz amigo. Mas os caminhos maus é aquele que está dentro do teu coração. Você sabe o que é errado, sabe o que está fazendo errado, a tua conduta está errada. Às vezes ninguém está te influenciando, mas você corre para o prazer do pecado. Você corre para praticar, sabendo que está errado. E Deus está falando aqui: não anda com o ímpio, porque ele vai te facilitar a pecar, e não anda nos teus próprios caminhos maus. Saiba discernir que o nosso maior inimigo, muitas das vezes, não é Satanás. Não são os demônios que estão a fim de destruir você. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Temos que aprender a vencer. Temos que aprender a lutar e a matar, mortificar a nossa carne todos os dias. Olha só, evita as más companhias, as más línguas, os maus amigos, os falatórios, aqueles que te induzem ao errado. E é tão sério isso, é tão profundo isso, e às vezes a gente tem medo de magoar, né? Se eu não vou deixar de falar, não, porque se eu deixar de falar, ela vai se magoar, e a minha conduta. Os outros vão olhar para mim e você, mas você é pastor, você não pode ficar sem falar com a pessoa, você não pode ignorar a pessoa, você não pode deixar ela de lado. E a Bíblia está dizendo: eu prefiro agradar a Deus, eu prefiro obedecer a Deus. Olha o que diz a Bíblia: evite-os, não passe por eles, desvie-se deles, passa de largo, passa de longe deles. Se eles vêm por um caminho, você conheceu, são eles. São pessoas que te induzem, que têm influência sobre você. São pessoas que querem te induzir para o caminho do pecado, do errado. São pessoas que querem te induzir à fragilidade espiritual. Desvia-se. Se está vindo por um lado da rua, atravessa do outro lado. Glória a Deus. Se tem como você fazer outro percurso, volta, faz outro percurso. Jesus. Ai, pastor, mas você está sendo radical. Não é radical, não. Eu estou lutando pela tua salvação. Porque no dia do juízo final, Deus vai olhar nos seus olhos e eu te avisei pela palavra. Não anda do lado dessas pessoas. Desvia dessas pessoas. Sabe por quê? Que Deus está constantemente nos ensinando a andar de longe dessas pessoas, porque essas pessoas são perversas, cruéis, más, ruins. Só tem prazer no que é mal. Sabe aquela pessoa que vê uma desgraça do que diz amigo e dá risada? O cara bateu o carro, o carro novinho, kkk, bem feito. Esse filho tem muito dinheiro. Pessoas malignas, pessoas que não estão afim do teu bem, pessoas que estão afim de absorver tudo que você pode lhe doar, tudo que você pode conceder, mas a fim de chorar com você, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é só se alegrar com os que se alegram. Não estão afim de te apoiar. Olha só o versículo, o próximo versículo diz assim, ó, o versículo 16 diz assim, ó: pois não conseguem dormir sem fazer o mal, foge dela os sonos, se não fizer alguém tropeçar. Pessoas são tão ruins que maquinam contra a vida do santo, que maquina contra a tua vida, que maquina contra a tua história, que maquina contra os teus projetos. Pessoas que abrem o lar da tua casa para todos que se dizem homem de Deus, mulher de Deus. Para com isso, gente. Peça discernimento do Espírito Santo. Deus é fiel, Deus é poderoso. Quer um exemplo do que eu estou te falando? 1 Coríntios, capítulo 15,
1 Coríntios capítulo 15, vamos lá. Versículo 33. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Se você continuar conversando, se você continuar dando atenção, se você continuar andando lado a lado, se você tiver medo, não posso magoar, não posso ofender, não posso entristecer, porque vem falar mal de mim. Deixa o homem te reprovar, seja aprovada pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos engane, que tem muita gente querendo enganar-se a si mesmo. Eu não posso, não vou ignorar, vou dar atenção. É meu amigo, é minha amiga, está na minha casa, conhece a minha vida, não vou ignorá-la não, tadinho. Está dizendo aqui, não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Começa com um tapinha no ombro. Douglas é meu amigo, parceiro, conheço há quantos anos? Mexer com Douglas, mexe comigo. Não toca nele não, que ele é meu truta. Daqui a 5 minutos eu falo nele, Douglas, vamos tomar uma. As más conversações corrompem o que Deus colocou no teu coração. Temor, santidade, obediência, fidelidade, vida de oração, vida na presença do Senhor. Não se deixe influenciar por esses maus elementos. As más conversações vêm com boas e satisfatórias palavras. Nunca começa solando, sempre começa te elogiando. Sempre começa te agradando. É verdade, Jesus. Em nome de Jesus, entenda. A sua convivência tem que ser com pessoas santas. A sua convivência não pode ser com ímpio. Não pode viver uma conduta de pecado e achar que está sendo aprovada, querida. O projeto é de Deus. Não, Deus está na história da minha vida. Eu amo o Senhor, a minha vida. Não vou parar. Pode parar. Desvia-se dessas más pessoas, dessas condutas ruins. Olha só, o versículo 17. Porque eles, de Provérbios 4, porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Para pensar, pessoas que consistem em ver o mal dos outros. Já quantas vezes, ainda hoje, né? Ainda hoje no culto, quantas vezes pessoas pararam aqui, em culto, em trabalhos, mandamento da igreja, reuniram-se, adultos, juntou 3, 4, olhava para você e racha o bico, isso não vai dar certo não, onde você viu? Agora o tamanho da igreja, qualquer coisa da igreja, qualquer um é pastor, virou brincadeira, ria da tua cara, e ria olhando para tua cara. Pessoas que vinham à porta da igreja, que dava dedo pra gente, fazia sinal de matar. Pessoas que passam na porta aqui, olham para tua cara, aponta e racha o bico. Olha lá, o que se diz, pastor, racha o bico da tua cara. Sabe que são pessoas que comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. O prazer dele é a maldade, e se ele puder, ele termina a história com a violência, com a agressão. Não queira tomar satisfação, se tomar satisfação, é capaz de apanhar ainda. É capaz de te agredir ainda. E esse tipo de pessoas, a Bíblia está falando, afasta-se. Glória a Deus. Pastor, mas eu não convivo com esse tipo de pessoa não. Cuidado. Às vezes tem muitos aí com pele de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Porque a Bíblia nos ensina que nós seríamos nos últimos tempos entregues como ovelha no meio de matadores. É verdade. Com lobos devoradores querendo te destruir. Seríamos odiados. Não pensa que o crente fiel, que vive o poder da palavra de Deus, vai ser amado e querido pelo mundo. Não. A Bíblia diz que Jesus nos ensina, diz assim, ó, o mundo vos odiará, porque primeiro odiou a mim. Vos perseguirá, porque primeiro perseguiu a mim. Bem-aventurados sois vós, que quando sofrerem calúnias e mentiras, e falarem todo o mal contra vós. Deus está falando que nós seremos bem-aventurados, porque existe a diferença do certo e do errado. É nisso que você vê a diferença da luz e das trevas. O que nós temos que fazer é viver uma vida de perdão. É amar e não um amor fingido. Se não me engano, é em Hebreus 12:9. Hebreus 12:9 é que fala sobre a conduta do amor. Louvado seja Deus. Hebreus
capítulo 12. A diferença do crente está aqui, ó. Não, perdão, não é Hebreus, acho que é Romanos. Aqui, Romanos, perdão. Romanos capítulo 8, 16. Perdão, errei. Romanos 8, 16 diz assim, ó. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Repare que fala duas vezes o Espírito. Nós somos constituídos de corpo, alma e Espírito. O nosso Espírito, nosso fôlego de vida, testifica com o Espírito Santo de Deus. Pode se observar aqui, ó, existe a testificação de um Espírito com letra maiúscula e um Espírito com letra minúscula. O com letra minúscula somos nós. O com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus. É quando testifica com você dizendo, o caminho é bom. Ou é quando testifica com você e fala, o caminho é mau. Desvia-te. As pessoas que te perseguem, as pessoas que mentem, as pessoas que zombam, as pessoas que te criticam, que mentem sobre você, aí entra a ação do Espírito Santo. Ele testifica no teu ser. Fica calmo, a tua obra é boa, os teus frutos são bons. Glória a Deus, obrigado. Você se sente um bem-aventurado porque o Espírito Santo fala com você. Não, eles podem estar zombando, eles estão querendo enfraquecer a sua fé, mas quem te fortalece sou eu. Sabe por quê? Nas tuas fraquezas eu opero o meu poder. Aleluia. É nas tuas fraquezas que o Espírito Santo entra com autoridade para desfazer as obras do mal. Verdade, Pai. Não dá para um homem viver sem a direção, o auxílio, o querer, a vontade e o poder do Espírito Santo. Entenda, somos dependentes do Espírito Santo. Somos dependentes da graça do Senhor. E Ele nos ensina alto e claro. Ele nos ensina alto e claro. Porque nós possamos mudar essa conduta. Nós possamos entender o que é bom e o que é mal. Aleluia. Vivemos os últimos dias. Você vê que em nossa rua mais uma pessoa faleceu. Uma irmã em Cristo, louvado seja Deus. Verdade. O ser humano não está preparado para enfrentar ou entender a morte. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos lá no Jardim do Éden por Deus para sermos eternos. O pecado é que deu a origem à morte sobre a vida do homem. Meu Deus. A desobediência no Jardim do Éden é que fez o homem conhecer a morte. Quando Deus falou para ele, não coma do fruto. Não coma do fruto. A desobediência desencadeou o quê? A consequência. Quando você desobedece, pode ter certeza que o ato da desobediência é um, mas a consequência do pecado é muito maior. É o plantio. Se você plantar uma só semente de milho, quando nasce aquela uma semente forma um grande espigueiro. 3, 4, 5, 10 espigas. Cada espiga tem só um grão? Ou tem um monte de grão de milho? É igualzinho a colheita do pecado. Meu Pai. É igualzinho a colheita do pecado. Então entenda, as nossas condutas, elas têm que estar mudadas. Nós não podemos conviver com relacionamento de morte. Não podemos viver esse tipo de relacionamento de morte. Pastor, o que é isso? Quer dizer que nós não vamos morrer? Vamos. Fisicamente vamos morrer. Mas o nosso relacionamento de vida é muito superior. Porque o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. Glória a Deus. Mudou o contexto. Mudou o contexto da nossa história. Para nós morrer hoje se torna vantajoso, glorioso. Existe recompensa. Existe uma recompensa grandiosa. A nossa irmã querida, a irmã Iracema, faleceu. Mas ela estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Houve recompensa. Olha só o que diz o versículo. O versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A conduta do cristão, olha só, é como a conduta do justo, do cristão, do homem verdadeiro, é como a luz. A Bíblia fala que a luz é a palavra.
Tua palavra é luz para os meus caminhos. Aleluia, meu Deus. As tuas palavras são luz para os meus caminhos. Ele disse que nós somos a luz do mundo. Para pensar. E ele está dizendo que é como a luz da aurora. O homem justo que vive o que é certo, correto aos olhos de Deus, ele vai brilhando mais e mais, até que o dia se torne perfeito. O que representa isso? Que ele vai vivendo o que Deus tem preparado, a grandiosa graça do Senhor, até o dia do arrebatamento, ou da nossa morte para se encontrar com Deus. O caminho do justo é vitória, irmãos. O caminho do justo é glória. O caminho do justo é coroa. O caminho do justo é vida eterna, é paz. Mas o caminho dos ímpios, olha o versículo 19, o caminho dos ímpios é uma escuridão e eles nem sabem ou nem conhecem aquilo que tropeça. Já viu o tema do ímpio? Que diz assim, ó, engana e é enganado, e vão de mal a pior? É esse versículo. Eles tentam de todas as formas subsistir, evoluir, conquistar, sabe, crescer, e não importa que nível, não importa que preço, pisa na cabeça de qualquer um, passa por cima de qualquer um, mas quando tropeça nem sabe onde tropeçou, quando erra, quando cai, quando falha, quando se decepciona, nem sabe. É assim mesmo. Aquele inventor do iPod, como ele chama? Eu esqueci o nome dele. O inventor do iPod morreu solitário, homossexual, com câncer, debilitado. Steve Jobs. As últimas palavras dele no leito de morte. As últimas palavras de Steve Jobs no leito de morte. Um homem que quando morreu deixou uma fortuna de 7 bilhões de dólares. Um dos homens mais ricos do planeta. Morreu sozinho. Sem afeto, sem carinho, solitário, com um vazio no coração. Meu Deus. Com 7 bilhões na sua conta. E olhando e falou assim, hoje eu reconheço que um relógio simples tem o mesmo valor de um relógio caro. Olha aí. Que uma casa de 2, 3 cômodos tem o mesmo valor de uma casa de 3.000 metros, com 15 quartos. Que um carro popular vai me levar o mesmo que um carro de luxo vai me levar. Ele começa a reconhecer que todo o dinheiro que ele tem, influência nenhuma para ele traz no leito da morte, porque morreu solitário, vazio, triste. A Bíblia nos ensina que o homem perdido, ele está perdido e é achado por Deus. O homem em trevas, ele não sabe para onde vai, e ele é acolhido pelo poder das mãos do Senhor, pela luz do Evangelho. E para isso ele depende das nossas boas ações. Para isso ele depende das nossas boas condutas. Louvado seja Deus. Eu pode ser, meu querido. Pode passar, filho, vontade. Pode passar. A paz do Senhor Jesus, viu? Louvado seja Deus. Amém? Deus é bom. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A vereda do justo tem diferença do caminho do ímpio. A vereda do justo tem diferença da conduta do ímpio. Paz do Senhor, Deus te abençoe. Amém? Aleluia. Ele explica mais uma vez. Olha só. Não deixe de apartar-se os teus olhos e guarda no teu coração as palavras. Glória a Deus. O versículo 22 nos traz um detalhe também poderoso. Versículo 22. Porque são vida para os que o acham e saúde para o seu corpo. Glória a Deus. Quantas pessoas estão vivendo com tudo o que podem conquistar, mas não tem vida em si? A amargura, a tristeza destrói, devora o homem por dentro. Ele sabe que todas as pessoas que estão ao lado dele só estão ao lado dele por causa do dinheiro. Ele sabe que todas as pessoas que queiram lhe bajular, queiram compartilhar, queiram se envolver com ele, é só por o que ele pode oferecer. O coração dele está quebrado.
Só quem conserta isso é Deus. O dinheiro não conserta. Não. Quantas pessoas que têm todas as posses e condições que são invejadas por muitos vivem adoecidos? É verdade. E sabe como estamos falando aqui essa noite? Ó, a palavra do Senhor, Glória. os mandamentos do Senhor, que faz você de uma mulher sábia, faz você de um homem sábio, é que eles trazem saúde ao teu corpo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. É que eles trazem saúde e vida. É. Repara que um homem fiel, uma mulher fiel, quando adoece, ele recorre primeiramente às orações. Ele recorre primeiramente ao médico dos médicos. Verdade. O homem ímpio e infiel, que está em trevas, que não sabe nem onde tropeça, Meu Deus. quando ele adoece, a primeira coisa que ele faz, vou no melhor hospital. É. Vou pagar a consulta no melhor hospital. Meu Deus. O homem pode falar assim, eu vou lá para o Albert Einstein. Vou pagar 3 mil numa consulta com aquele doutor famoso. É. O médico, o que ele me receitar, eu vou comprar. Se for um remédio barato ou caro, não importa, eu vou pagar, porque a minha saúde é primordial. E o receituário, o diagnóstico, a palavra do médico, quando Deus é contra, pode falar o que for, a saúde não volta para o corpo. Não. Mas quando o homem é fiel ao Senhor, nós temos visto essas ações aqui nesse pequeno ministério. É. Oramos por pessoas com câncer e Deus curou, Verdade. para a glória do nome do Senhor. É verdade. Deus, Ele é Aleluia. poderoso em suas palavras, e é justamente as palavras que nos traz saúde e vida para o nosso corpo, saúde para a nossa medula, saúde para os nossos ossos. Glória a Deus. Nada pode impedir. Olha aonde vai a proporção de sabedoria que Deus nos guia essa noite. Deus fiel. Versículo 23, sobre, estou acabando, meu irmão. Versículo 23, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Eita Deus. Você sabe que o diabo, toda a influência que ele tem, não é só para que você armazene na mente, mas é para te influenciar no coração. Meu Deus. Porque tudo que você ouve pode ser armazenado na sua mente, sabia? Mas você só guarda no coração o que você gosta. Verdade. Por exemplo, você ouve uma música. Todo mundo pode achar a música linda, mas se você não gostar da melodia, do ritmo, das palavras, você pode ouvir, todo mundo ao teu redor pode se agradar, todo mundo ao seu redor pode até dançar a música, mas ela não entrou, não armazenou, não lhe trouxe nada em especial, ela não é armazenada no teu coração. Verdade. Entra no ouvido, você volta, você esquece. Mas quando a música é marcante, as palavras são marcantes, a melodia é envolvente, não importa o que os outros achem, se você se agradou, ela armazenou no teu coração. Pode passar o tempo, os meses, os anos, as décadas, você vai lembrar daquela música da tua infância, ficou no teu coração. Olha o que Deus está falando. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guarda o teu coração, porque dele procede a tua vida no céu, a entrada da tua vida nos céus, a saída deste mundo e a entrada na eternidade. Porque tudo que é gravado, marcado nas tábuas do teu coração pela palavra de Deus, lhe conduz à vida. Amém, Jesus. Lhe conduz a uma estruturação de fé que nada e ninguém pode romper. Obrigado, meu Pai. Sabe quando Cristo fala assim, ó, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e muita gente, eu já vi um grãozinho de mostarda pequenininho, você já chegou a ver? Trouxeram um amigo presbítero meu, trouxe aqui, só aqui um grão de mostarda, se você nunca viu. Não é pelo tamanho da fé, porque o grão de mostarda é pequenininho, e todos pregam que o grão de mostarda, ele cresce e se torna uma árvore grande e frondosa, e é verdade. Mas o que Deus está querendo te mostrar com isso, não é só o crescimento para se tornar de uma coisa pequenininha, uma coisa enorme e grande. Verdade. O grão de mostarda, ele é um dos grãos mais resistentes a qualquer intempérie. Pode estar o frio congelando, pode estar o calor exorbitante, a terra rachando, se você plantar em massa. Ele é resistente. Glória a Deus. Ele é o que? Resistente. A sua fé tem que ser o que? Resistente. E o que gera fé no coração do homem? A palavra de Deus. Glória a Deus. Não tem outra coisa. Verdade. A nossa fé só é gerada ao ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje você está sendo enxergada de fé. Para a glória de Deus. Obrigado. Para a glória de Deus.
Está dizendo aqui, ó, versículo 24, desvia de ti a tortuosidade da boca. Opa, agora vai pegar no canto de muita gente. Eita Deus. Desvia de ti a tortuosidade da tua boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Meu Deus. Fecha a boca. Fecha a boca. Lembramos de Tiago. Tiago capítulo 3 fala, olha só. Tiago capítulo 3, vamos entrar nessa parábola rapidinho já. Tiago capítulo 2, versículo 19, capítulo 1, versículo 19 diz assim, ó: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto a ouvir, tardio a falar e tardio em irar-se. Meu Deus. Porque quem não sabe ouvir, mas sabe falar, se ira quando é confrontado. Meu Deus. Se ira quando é confrontado. Olha só, versículo 22. E sede cumpridores das palavras e não somente ouvintes, enganando com os falsos discursos. Quando a gente sabe ser prudente ao falar, a gente sabe ouvir. E o que a gente ouve não é só ouvinte, mas sabe ser também um praticante. Nós se desviamos do que diz o capítulo 3. Ó. Capítulo 3, versículo 5 diz assim de Tiago: assim também a língua é um membro, é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Meu Deus. Verdade ou mentira? Verdade. Olha só, a língua também é um fogo, como no mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meu Deus. Quando nós aprendemos a ouvir mais e falar menos, a gente começa a analisar as coisas. Dica de sabedoria. Glória a Deus. Quando a gente controla a nossa língua, o Tiago também fala outro exemplo, é como o manau, o leme de um grande barco, mesmo sendo pequeno, ele guia uma enorme embarcação sobre os mares. Eita. A sua língua pequena, ela tem que comandar e controlar todo o teu corpo. Verdade. Ela tem que comandar e controlar todo o teu corpo. Glória a Deus. Se você não consegue controlar o teu corpo, olha o versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é varão perfeito e poderoso também para refrear o teu corpo. Tropeçar em palavras. Olha só como é profunda. Louvado seja Deus, como é profunda a lição de hoje. Eita Deus. Como é profunda a palavra de hoje. Quando fala em refrear a língua, quando o Salomão está falando aqui, ó, alonga-te a tortuosidade dos lábios, a perversidade da minha boca, está falando para a gente aprender verdadeiramente a praticar o que Tiago diz, porque senão nós mesmos contaminamos os outros e a si próprios, e a contaminação não vem de outro lugar a não ser do inferno na tua vida. Meu Deus. A não ser do inferno na tua vida. Olha só, os teus olhos, versículo 25, os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Não está falando de olhem diretamente diante dos outros, olhe diretamente diante de ti. Está falando que os olhos olhem direito, olhem o que é correto, olhem o que é justo, olhem o que é agradável, olhem o que é bom, olhem o que Deus te agrada. E quando fala sobre as suas pálpebras, olhem diretamente diante de ti, olhem para dentro de ti mesmo. Analise em você mesmo. Aleluia. As suas pálpebras, na luz, se você observar, na luz as suas pálpebras são transparentes. É por isso que está falando que os teus olhos, as tuas pálpebras, olhem para si próprio, para ti mesmo. Analise em você mesmo. Antes de alongar a sua língua para o próximo, aprenda a guardar, a ser prudente nessa versão e olhe para si mesmo. Analise a sua conduta. Forte, né? Ei, Jesus, analise a sua conduta. Versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os caminhos sejam
bem ordenados. Todos os seus projetos, todos os seus caminhos, todos os seus sonhos, todo o teu querer, do amanhecer ao anoitecer, sejam vistos aos olhos de Deus. Aleluia. Sejam bem aprovados aos olhos de Deus. Sejam, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Encerrando. Retira o teu pé do mal. Glória a Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para ti. Quando nós vivemos uma vida que não é transparente, não é verdadeira, nós podemos estar dentro da igreja, mas os nossos passos estão nos caminhos dos maus, do mal. Meu Deus. Sabia que nós temos esse poder de se desviar para o mal, mesmo estando no caminho do bem. É verdade. Sabe o que chama isso? Hipocrisia. Meu Deus. E sabe o que mata a hipocrisia? Amor. O que mata a hipocrisia? Amor. E eu encerro em Romanos 12, 9. O amor não seja fingido. Deus, Deus. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aleluia. Repara que quando você desvia os seus caminhos para o mal, os seus passos estão na conduta do mal, você não consegue aborrecer o mal. Mas quando tua conduta é apegada num amor verdadeiro, a tua conduta é pegada numa transparência verdadeira, você nem precisa fazer nada. A tua conduta aborrece o mal. Obrigado. Você não precisa se levantar contra o mal. É verdade. Ah, aquele cara é mau, aquela mulher é mau, vou lá falar as verdades. Não. Só de você ser justa, só de você amar, só de você fazer o que é bom, você já está aborrecendo o que é mal. Glória a Deus. E eu encerro a palavra dizendo: apegai-vos ao bem, amem sem fingimento, Aleluia. pratiquem o amor sem falsidade, Glória a Deus. para que assim as nossas boas obras aborreçam o mal. Aleluia. E que Cristo seja sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, que Cristo seja sobre as nossas vidas. Amém. Receba aí a unção da graça do Senhor para te firmar em tudo que foi falado hoje. Glória a A Deus. palavra foi longa hoje, extensa hoje, Aleluia. mas proveitosa para a vida dos fiéis. Amém? Amém. Em